TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje já é meio de semana, já estamos na quarta-feira e chegamos com muita informação para vocês. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando sua sugestão de matéria, sua denúncia, sua reclamação, como está o seu bairro, como está a sua cidade, como está a sua rua. Tem água, não tem água? Tem buraco, não tem buraco? Tem oferta de ônibus, não tem? Ônibus quebra? Manda para cá, pode ser por e-mail. Exatamente, tvcorreiodamanhã@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp, né? 24 DDD 998398384. Entre em contato, mande sua mensagem, grava o teu vídeo, manda pra gente aqui para participar no nosso jornal. E em Petrópolis, hoje o dia amanheceu mais uma vez, né, parcialmente nublado. Nós temos imagens hoje, olha aí, o céu azul tentando aparecer, né, as nuvens brigando ali, olha um pedacinho do céu azul. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 11 de janeiro. Ataques hackers devem elevar investimento em defesa digital no país para quase 40 bilhões de reais nos próximos 4 anos. BNDES aprova 4,6 bilhões de reais para a concessionária de trens da CCR em São Paulo. Ministério da Saúde compra mais de 750 mil doses de Coronavac. Novas doses chegam a estados e municípios nesta semana. Governadores e presidente da República se reúnem e vão até o Supremo Tribunal Federal. Tragédia da região serrana, que vitimou mais de 900 pessoas, completa 12 anos nesta quarta-feira. CDDH Petrópolis ainda está recebendo doações para a campanha SOS Petrópolis. E mais, campanha Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mental. Agora no Correio da Manhã na TV. Então, gente, vamos começar o nosso jornal com os destaques do nosso Correio da Manhã. Vamos ver o que tem na nossa primeira página. Ali na linha vermelha, a ministra do Turismo recebe apoio do setor e vai priorizar solução do Galeão. Destaque da coluna Magna Vita na página 3. Na página 6, Patrícia Cardoso, empossada na Defensoria Pública. Defensora desde 1994, ela será a primeira mulher a comandar a instituição, que tem 68 anos e vai trabalhar na política de gênero. Na primeira foto ali, da primeira página, Siciliano é político do Rio de Janeiro mais próximo de Lula. Então aparece André Siciliano conversando com o novo presidente, futuro secretário de Assuntos Federativos do Ministério das Relações Institucionais. André Siciliano é hoje o político fluminense com mais acesso ao presidente Lula. Na foto desta terça-feira, dia 10, os dois durante o intervalo do encontro do presidente com vários governadores. Caberá a ele a relação com os governos estaduais. Excelente interlocutora. Sim. Página 6, Rio Tour divulga que Carnaval terá 613 blocos de rua na capital. Nós temos aí, no destaque da página 7, nos braços do povo, dinamite é sepultado em Duque de Caxias, mas hoje, como é quarta-feira, tem o nosso Giro no Esporte, Tem o Giro no Esporte, a gente fala lá no Giro do Esporte, a gente vê na página do Esporte um pouquinho mais sobre. Lula e Castro tratam de recuperação fiscal, é o destaque de política na nossa página 4. Campanha luta contra preconceito à hanseníase. Janeiro Roxo visa conscientizar a população. Esse é um dos destaques da página 8. Ainda temos os destaques da página 7, os destaques do segundo caderno. Temos ainda sobre economia, vamos falar um pouquinho. E, é claro,
A gente fala agora da nossa página de opinião, nossa página 2, sobre os nossos editoriais. Os desafios do novo governo na economia. Esse é o primeiro editorial. E o segundo, está impossível ir ao cinema no Brasil. Você pode conferir todos os dois editoriais acessando o nosso site. Na coluna Magna Vita, página 3, a gente começa aqui mostrando a posse de ministros, né? E aqui tem a ministra Daniela Carneiro, recebe apoio do setor. A ministra escolheu o Rio para a estreia dos encontros com dirigentes estaduais de turismo. Ela recebeu o apoio do setor fluminense. Muito importante para o estado do Rio, que tem esse trade turístico, né, grande. E, é claro, precisa de investimentos nesse setor. Deixa eu só pedir para o nosso pessoal do Master trocar a nossa página, porque tem diversas fotos ali na coluna, na página 3. Nós temos aí, gente? Ah, muito obrigado, perfeito. Então, tá aqui o evento que aconteceu da estreia da ministra Daniela Carneiro no Rio de Janeiro. Então vamos ali, ó, nas fotos, né? A ministra escolheu o Rio para estrear os encontros com dirigentes estaduais de turismo. Ela recebeu o apoio do setor fluminense, como o Jorge já havia falado. E aí tem várias fotos ali. A ministra Daniela Carneiro destacou os projetos sociais que desenvolverá no Ministério do Turismo. Ela, né, tirou foto com várias pessoas, entre elas o Marcos Salles, que é presidente do Correio da Manhã. Importantíssima, né, a foto. Que ele falou com a ministra Daniela sobre turismo para PCDs. Olha que importante. Você pode conferir tudo no nosso site. E ali no Pinga Fogo vem descrevendo mais essa visita. Vou ler o primeiro aqui. A primeira agenda da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, foi no Rio. Nesta terça-feira, dia 10, ela se reuniu com as principais lideranças do setor no Hotel Windsor Marapendi, em almoço coordenado pela Associação de Hotéis, com a presença do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, o presidente da Turis Rio, Sérgio Ricardo de Almeida, e o subsecretário de Parceria e Privatizações da Casa Civil do Governo do Estado, Cássio Nogueira de Castro. É isso aí, gente. Ali tem um relato maior, né, dentro da coluna sobre essa visita da ministra. Vamos à política, que também tem uma notícia importantíssima. Recuperação fiscal na pauta em Brasília. O governador Cláudio Castro se reúne com Lula. Então, olha só aqui dentro da matéria que importante para o nosso estado aqui. O presidente Lula recebeu ontem o governador do Rio, Cláudio Castro, no Palácio do Planalto. O encontro foi intermediado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Abre aspas aqui. Foi uma primeira conversa nossa que, com certeza, a partir de agora, sobretudo com os ministros, as coisas devem avançar mais. Para o Rio de Janeiro, é muito importante que esse diálogo institucional seja positivo, um diálogo em que a gente realmente possa olhar as demandas do Rio de Janeiro e poder avançar, sobretudo, em um tempo em que a gente busca que a democracia seja reforçada. Foi uma reunião muito positiva e acredito que daqui para adiante deve avançar muito, fecha aspas, avaliou o governador. E a gente já sabe, é um ótimo interlocutor, né? Está aí tratando de trazer investimentos para o Rio de Janeiro, é claro, tratando de melhorar a situação fiscal do nosso estado. Vamos agora para a página nacional pelo fim da Cracolândia, isso aí tão importante, Nossa, né? muito. Prefeitura e governo de São Paulo querem aumentar as internações. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador Tarcísio de Freitas têm como prioridade intensificar as internações de dependentes químicos da Cracolândia, ponto de concentração de uso aberto de drogas na região central da capital. É muito triste essa situação. Ali na foto a gente vê autoridades de São Paulo querem o fim da Cracolândia. Esperamos que realmente eles cheguem, né, a ações aí coordenadas e que consigam realmente ressocializar essas pessoas, tratar essas pessoas e aí
voltar com essa região de São Paulo, revitalizar também essa região de São Paulo, para todo mundo ganhar, né? Essas pessoas que estão ali viciadas em drogas, os moradores do local, os comerciantes do local, a cidade toda de São Paulo ganha. Tomara que eles consigam, né? Exatamente. Tem uma outra notícia importante nessa página, eu vou dar ela aqui, olha, médico acredita em fim da AIDS no Brasil. É um relato aqui sobre o médico Draulio Barreiro, gerente da tuberculose na Unitaid Central Internacional para compra de medicamentos contra a AIDS, malária e tuberculose. A agência global ligada à OMS foi convidado para assumir o novo departamento de vigilância de IST, AIDS e hepatites virais no Ministério da Saúde. Então, de acordo com ele, ele acredita no fim da doença no Brasil. É, muito legal, né? Estado do Rio agora. Deslizamento interdita Serra das Araras em Piraí. É isso, tomara que agora a chuva dê uma trégua, né, no estado do Rio de Janeiro, porque com a chuva constante a gente já sabe, né? Deslizamentos. Pista de descida ficou totalmente fechada nesta terça-feira. Vou ler um trechinho aqui. Novamente, os motoristas que utilizam a Serra das Araras precisaram de paciência. Uma queda de barreira interditou a pista de descida sentido Rio de Janeiro na Via Dutra na madrugada de terça-feira, dia 10. O deslizamento aconteceu no quilômetro 231 em Piraí. Não houve vítimas. Na semana passada, a pista de descida me perdi aqui. Também teve o tráfego interrompido por deslizamentos. Gente, desculpem, eu me perdi aqui, porque eu fui procurar aqui no celular, porque a gente tem um boletim da Polícia Rodoviária Federal, né? Sim. Que foi emitido nesta quarta-feira, já que a gente está falando em situação das estradas, né? Olha só, o boletim da Polícia Rodoviária Federal, emitido nesta quarta-feira às 6h26 da manhã, informa que a BR-040, no quilômetro 93 em Duque de Caxias e o quilômetro 94 em Petrópolis, tem interdição parcial por deslizamento. E na BR-116, na altura do quilômetro 285, na altura de Barra Mansa, permanece com interdição parcial por deslizamento. Também, tem que ter muita atenção às estradas nesse momento de chuva aí na região do Rio de Janeiro. Gente, se tratando de trânsito também ainda, mas tem uma notícia importante ali na nossa página 5. Você está ansioso para saber como é que vai ficar aí o seu IPVA, qual é o valor? Pois é. Motoristas já podem emitir a guia do IPVA 2023. Então, olha só, o calendário de vencimento começa no dia 23 deste mês. Então, entra lá no site, né? Pede para emitir a guia, que ela já está disponível. E você pode pagar ali cota única com aquele descontinho de 3%. Exatamente. Olha. Ou você pode optar pela opção parcelada em 3 parcelas. Claro, tem que ficar atento à data do vencimento. Tem placa aí que só começa a pagar em fevereiro, né? Isso. Final 8, 9, Isso. 1º e 2 de fevereiro, Isso. tá? E as demais é antes ali, começa no dia 23 de janeiro. Fiquem atentos. Vamos então agora ao nosso destaque do Rio de Janeiro? Isso, página 6. DPRJ está sob nova direção. Patrícia Cardoso é a primeira mulher a assumir a instituição, né? Esse é um dos destaques também da nossa primeira página. A defensora pública Patrícia Cardoso tomou posse como defensora pública geral do Rio. É a primeira vez em 68 anos de fundação que a instituição será comandada por uma mulher. Patrícia foi a mais votada na lista tríplice enviada para o governador Cláudio Castro no ano passado, com 55,4% dos votos. Ela foi nomeada no dia 16 de dezembro para o mandato de 2 anos. Muito bacana isso, né? Excelente. Nós já havíamos comentado, né, que seria a primeira mulher a assumir a instituição, né, na época que ela foi nomeada, que... até as indicações, né? Foram 3 mulheres também na época. Exatamente, né? Então é muito bacana a gente ter aí mulheres assumindo, né, direções tão importantes, cargos tão importantes, né? Antes só assumidos por homens, né? Exatamente. Antes do nosso principal destaque aqui, do último, né, que é a economia, eu só quero dar mais um aqui, que a gente falou de PCD lá na coluna,
E aqui também, na nossa página do Rio de Janeiro, traz uma outra notícia muito legal e importante. Centros de PCDs terão colônia de férias. Olha, a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência está com uma novidade para as férias de janeiro. Uma colônia de férias para os mais de 3.200 usuários dos 7 centros municipais de referência da pessoa com deficiência. E isso, claro, na cidade do Rio de Janeiro, gente. Muito bacana a ação aí da Secretaria no Rio de Janeiro. Importante também a ação, Exatamente. né? Olha, economia agora, então. Vamos ver o que é o principal destaque. IPCA fica em 5,79% em 2022. Inflação oficial do país fica acima da meta do Banco Central mais uma vez. Então, o IPCA, que mede a inflação oficial, fechou 2022 com uma taxa de 5,79% acumulada no ano. O índice ficou abaixo dos 10% acumulados em 2021, segundo dados divulgados pelo IBGE. E o que puxou o indicador bebidas e alimentos puxaram a alta do indicador. Pois é. E olha, tem mais um relato, né? O que aconteceu em dezembro, outras taxas. Você confere tudo lá no nosso jornal correiodamanhã.com.br ou, é claro, indo até as bancas de jornal. Aqui em Petrópolis tem o Correio Petropolitano e você pode ficar muito bem informado com ele. Vá até as bancas, compre o Correio Petropolitano, que tem todas essas matérias nacionais, internacionais, esporte, o segundo caderno e, é claro, tem as notícias daqui também. Mais algum destaque? Não, é isso. Estava dando uma olhada aqui na página especial, né, que você pode conferir no nosso site. Nossa página especial de hoje, a página 8, traz uma reportagem completa sobre o Janeiro Roxo, né, que faz a luta aí contra o preconceito à hanseníase. A doença não é contagiosa desde que sejam tomadas medidas de precaução, muito importante. E fala ainda da Covid. A Covid ainda intriga cientistas. Pesquisadores analisam reinfectados e os ilesos da doença. Isso aí. Você pode conferir tudo no nosso site. Exatamente, gente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda oferece mais de 1.100 vagas de emprego com salários de até R$ 5.200. Tá bom, né? Hein? Olha só. E você vai ver também que governadores e presidente da República se reúnem e vão até o Supremo Tribunal Federal. O Correio da Manhã volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Olha só, os investimentos em defesa cibernética no mercado brasileiro devem somar quase 40 bilhões de reais nos próximos 4 anos, segundo estimativas da empresa de consultoria e auditoria PwC Brasil. A PwC calcula que o mercado de defesa cibernética no Brasil movimente hoje cerca de 8,3 bilhões de reais, com crescimento contínuo nos anos seguintes,
9,4 bilhões em 2024, 10,1 bilhões em 2025 e 10,8 bilhões em 2026. Segundo Eduardo Batista, sócio e líder de cibersegurança e privacidade da PwC Brasil, os ataques cibernéticos estão mais frequentes e são mais nocivos às empresas porque os negócios estão cada vez mais digitais. Desde o processo de relacionamento com cliente e fornecedores, como também armazenamento de dados e processos em nuvem. Para Eduardo Batista, vai longe o tempo que era possível monitorar e identificar as ameaças cibernéticas, as tentativas de ataques em ambientes objetivamente controlados. Hoje, o setor precisa de terceiros e parceiros que estejam no mesmo nível de segurança cibernética. As lojas americanas, por exemplo, sofreram um ataque cibernético entre os dias 19 e 20 de fevereiro de 2022, que suspendeu as vendas online por cerca de 4 dias. Segundo o balanço da companhia, o incidente significou uma perda de vendas de 923 milhões de reais no comércio eletrônico naquele período, reduzindo em 10 pontos percentuais o crescimento das vendas online de mercadorias no primeiro trimestre de 2022, ante o primeiro trimestre de 2021. E olha só, gente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou 4,6 bilhões de reais para a concessionária das linhas 8 e 9 do sistema de trens metropolitanos de São Paulo, controlada pela CCR. O apoio, segundo o banco, visa financiar os investimentos que a concessionária deverá realizar até 2027, num valor total de 6 bilhões e 500 milhões de reais, afirmou o BNDES em nota. A maior parte desses recursos vai ser dedicada à renovação do material rodante, com a compra de 36 novas composições, totalizando 288 novos carros, que serão fabricados pela Alstom, em Taubaté, interior de São Paulo. A entrega dos primeiros carros está prevista para o início de 2023. Do valor total do apoio, 2 bilhões e 500 milhões de reais serão liberados na forma de emissão de debêntures de infraestruturas sustentáveis, afirmou o banco. O Ministério da Saúde assinou na última sexta-feira um aditivo para a compra de mais de 750 mil doses de vacinas Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan. Segundo a pasta, um novo aditivo deve ser assinado nos próximos dias, garantindo a compra de 2 milhões e 600 mil doses no total. Nos últimos meses, alguns estados sofreram com a falta de doses da Coronavac para a imunização de crianças e também para completar o esquema vacinal de adultos. Entre eles, o estado do Rio de Janeiro. Neste período, a cidade do Rio chegou a interromper a vacinação por conta da escassez de doses da vacina. Em Petrópolis, na semana passada, a prefeitura também suspendeu a vacinação com a Coronavac. Naquela data, a Secretaria de Estado informou que não havia doses suficientes, mas agora, novas doses devem chegar aos estados e municípios. As primeiras doses que estão programadas para chegar nesta semana devem ser utilizadas para dar continuidade à imunização de crianças entre 3 e 11 anos. Os imunizantes vão ser distribuídos entre os estados e o Distrito Federal, de acordo com a solicitação de cada ente federativo e de acordo com o cálculo do público-alvo de cada região. De acordo com o Ministério da Saúde, as tratativas com os laboratórios seguem para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais breve possível. A Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que ainda está aguardando orientações sobre a campanha de vacinação em 2023, mas que com a chegada de mais doses nesta semana, vai dar continuidade à imunização. Atualmente nós estamos aguardando orientações de como se dará a campanha no ano de 2023 aqui no município, tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do Ministério da Saúde. O município tem atualmente 290 doses de Pfizer Baby e 20 de Pfizer Pediátrica, com previsão de chegada de mais doses amanhã. Uma outra preocupação, tanto do Ministério da Saúde para todo o Brasil, quanto da Secretaria de Saúde de Petrópolis, é que os brasileiros procurem os postos de saúde para completarem o esquema vacinal.
No município, dos mais de 267 mil petropolitanos que tomaram a primeira dose da vacina, apenas 174.145 tomaram a primeira dose do reforço, ou seja, 93.718 petropolitanos não procuraram os postos para aplicarem a terceira dose do imunizante. É importante a gente destacar que somente através da imunização, somente através da vacinação que a gente vai conseguir garantir que a gente diminua o número de casos de Covid-19 aqui no nosso município. E é importante que a gente procure a unidade de saúde e complete nosso esquema de vacinação. Não adianta a gente ter somente uma dose, não adianta a gente ter somente 2 doses de vacina. É importante a gente conseguir completar esse reforço, né? Porque só através do reforço a gente vai conseguir aumentar a nossa imunidade com a criação de anticorpos e assim diminuir a circulação do vírus no município. O Ministério da Saúde ressaltou que a vacina da Covid-19 vai ser incorporada ao calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações. De acordo com a pasta, o aumento das coberturas vacinais é uma das principais metas da nova gestão, que vai reorganizar os fluxos de demanda junto aos estados e municípios para garantir que os imunizantes cheguem ao braço da população. Bom, tá aí então a resposta do Ministério para as vacinas desse ano, né? E olha, os governadores de 27 unidades federativas e os presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal se reuniram nessa última segunda-feira em Brasília. A reunião foi um ato de defesa da democracia e do Estado de Direito. A reunião aconteceu um dia após os ataques de vandalismo e as invasões do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. No encontro, os presentes defenderam a pacificação e a reconstrução do país. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também se reuniu à cúpula de poderes do Estado. Os governadores deram esse sinal de união hoje. A gente espera que o país caminhe para um período de paz e prosperidade, para que a gente possa desenvolver e dar uma vida melhor para esse povo. Esta foi a primeira reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu no dia 1º de janeiro, com os chefes de Estado. Inicialmente, a primeira reunião estava marcada para o dia 27 de maio. Ainda assim, a agenda está mantida. Durante a reunião, foi criado um grupo de trabalho com representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário para monitorar em tempo real vias e prédios públicos e privados. Ao fim do encontro, todos seguiram a pé até a sede do Supremo Tribunal Federal para verificar os danos ao patrimônio duramente atacado neste domingo. O prédio histórico, principalmente o interior e o plenário, foram praticamente destruídos. Dos governadores não olharem para as suas opções pessoais, mas virem em massa para cá, para que a gente possa defender a democracia, defender as instituições. E acho que é uma prova muito interessante de que o país precisa ser unificado. A Secretaria de Trabalho e Renda está oferecendo mais de 1.100 vagas de emprego com salários de até R$ 5.200 nessa semana. Muito bom! As oportunidades estão espalhadas em diferentes regiões do estado do Rio. E quem traz as informações é a nossa repórter Rafaela Cordeiro. 3 regiões do estado concentram as oportunidades desta semana. 1.053 vagas estão na região metropolitana, 41 na Médio Paraíba e 78 na região serrana. Dentre elas, 587 são especialmente para pessoas com deficiência. Para este público, há oportunidades para atendente de balcão, operador de caixa, auxiliar de limpeza e ajudante de limpeza, todas elas com salários que podem chegar a R$ 1.600 na região metropolitana. Há também vagas para enfermeiro do trabalho e técnico de segurança do trabalho na cidade de Resende, na região de Médio Paraíba, com salários que podem chegar a R$ 3.600. Já na cidade de Teresópolis, na região serrana, há oportunidades para encarregado de obras, com salários que podem chegar a R$ 5.200. Todas as oportunidades estão listadas no site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olhem só, cerca de 75 mil candidatos farão entre esta terça e quarta-feira o Exame Nacional do Ensino Médio. A maior parte, 71,6 mil, fará o Enem para pessoas privadas da liberdade ou sob medida socioeducativa, que inclua privação de liberdade em 2022. Outros 3 mil farão a reaplicação do exame. As provas serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal.
O Enem PPL é aplicado desde 2010 com provas dentro das unidades prisionais e socioeducativas. Só podem participar aqueles que assinaram termo de adesão de responsabilidade e compromisso por meio de um sistema online. Segundo o INEP, dos 71 mil inscritos, cerca de 91% são homens e 9% são mulheres. A faixa etária de 31 a 45 anos representa 43,8% dos inscritos, seguido pelo grupo dos que têm 46 anos a 59 anos, que representa 7,9%. As provas serão aplicadas em mais de 700 municípios. Em relação à reaplicação do Enem, a prova é voltada para candidatos do Enem regular, que foi aplicado em novembro de 2022, e foram impedidos de fazer as provas devido a problemas como desastres naturais, falta de energia no local de prova ou doenças infectocontagiosas. O INEP reaplicará o Enem de 2022 para 3.251 pessoas. Os resultados do Enem serão divulgados no dia 13 de fevereiro na página do participante. Larissa Martins, de volta aos estúdios. Agora o nosso Giro no Esporte. Vamos lá. Bom, vamos começar nosso Giro do Esporte com os resultados da terceira rodada da fase de grupos da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Bom, vamos lá. O Ibrachina venceu Sinata Cruz por 2-0. Fortaleza 2-0 na Juventus de São Paulo. O Nova Iguaçu fez 3-0 contra o Mauense. Operário do Paraná empatou em 2-2 com o CSA. Vila Nova de Goiás venceu o Mauá por 1-0. O América de Minas Gerais fez 5, olha só, a 1 sobre o Vocém. O Atlético Mineiro fez 4-2 no Águia Santa. O Retro e Ponte Preta empataram em 2-2. Remo e São Caetano empataram em 1-1. O Rio Claro venceu o Madureira por 1-0. O Vasco fez 1-0 sobre o Audax de São Paulo. E o São Paulo venceu o Marília por 3-0. Tá aí os resultados da Copinha, que é, já disse aqui mais de uma vez, um dos torneios mais importantes para a entrada no futebol profissional aqui no Brasil, né, gente? Lá se revelam diversos talentos. Bom, outra coisa que a gente ficou ligado também é o seguinte: o Brasil vai estar representado no Mundial Feminino de Futebol pelas escolhidas que foram, olha só, a árbitra central Edna Alves, pelas auxiliares Neuza Bach e Leila Moreira e pela árbitra de vídeo Daiane Muniz. Perdão, quase errei aqui, mas ela é Daiane Muniz mesmo. E o Daniel Alves, uma notícia triste sobre o jogador, ele é investigado por suposto assédio sexual em Barcelona. A Suprema Corte da Catalunha confirmou a abertura de processo após denúncia apresentada por uma mulher por eventos que supostamente ocorreram em uma boate em Barcelona no fim do ano passado. A mulher do jogador deu uma declaração defendendo ele ontem, falando que ela conhece o marido que tem. Enfim, vamos esperar agora a justiça investigar e o que vai acontecer com Daniel Alves lá em Barcelona. Com a defesa inspirada, o Minas supera a desvantagem e vence o Bauru por 63-68 pelo NBB, gente, o Novo Basquete Brasil, com o show dos rebotes. O time da casa conseguiu superar a desvantagem inicial e garantir a vitória na Arena Umbi BH nessa última terça-feira. No finalzinho aqui, quase finalizando o nosso giro, tem mais um assunto que eu vou falar no nosso giro do esporte. Gustavo Dorran, petropolitano, que joga na base do Fluminense, olha que legal, foi convocado para participar como time, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Gustavo tem 17 anos e é mais um dos prodígios do tricolor carioca. Ele está se recuperando de uma lesão e deve integrar o time carioca na próxima fase. Porque tem aquele time, né, que é formado, né, o time do Rio e o time de São Paulo, seleção do Rio, seleção de São Paulo. Ele foi convocado para a seleção do Rio. Outro assunto que está lá na nossa página do esporte é o sepultamento, né, na cidade natal do Dinamite, em Duque de Caxias. Nosso jornal traz todo um relato de como foi o velório e de como foi o sepultamento de Roberto Dinamite lá em Duque de Caxias.
Algumas imagens mostraram, foi muito emocionante. Por exemplo, o Edmundo deu uma declaração super emocionado falando sobre o ídolo dele no Vasco. O Edmundo que conheceu pessoalmente o Roberto Dinamite, que foi amigo pessoal, chefe dele, treinador, enfim, entre outras coisas ali. E uma última notícia, agora sim, amanhã, não se esqueçam, o Campeonato Carioca começa, hein? 12 de janeiro, primeiro jogo às 21h30, entre Flamengo e o Audax do Rio. Então, Campeonato Carioca amanhã está começando 21h30. Giro do Esporte fica por aqui. Amanhã a gente volta com outras informações, mas sexta-feira tem giro de novo. E você vai ver depois do intervalo que tragédia da região serrana que vitimou mais de 900 pessoas completa 12 anos nesta quarta-feira. E você vai ver também que Nova Friburgo realiza cadastramento de ambulantes e comerciantes informais. Voltamos já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Considerado uma das maiores tragédias ambientais do país, a chuva que atingiu municípios da região serrana no dia 11 de janeiro completa 12 anos nesta quarta-feira. O temporal deixou um rastro de destruição, principalmente em Teresópolis, Nova Friburgo e em Petrópolis, e deixou mais de 900 mortos e 99 pessoas desaparecidas. 12 anos após a tragédia que atingiu a região serrana no dia 11 de janeiro de 2011, as marcas na vida de quem sobreviveu à enchente ainda não cicatrizaram. A água levou árvores, pontes, casas, veículos e o principal, vidas. Foram mais de 900 mortos e 99 vítimas desaparecidas. Cristina sobreviveu à tragédia no Vale do Cuiabá, em Petrópolis, onde 74 moradores morreram e 30 pessoas continuam desaparecidas. Em 2008, eu sofri com a tragédia que aconteceu ali da Madame Machado até Itaipava, né, que eu estava morando naquele meio, na Estado Gentil, e aonde eu perdi a minha casa e perdi o meu bebê, que eu estava grávida de 7 meses, acabei perdendo. Foi assim, um momento muito difícil, porque quando a gente olhou aquilo tudo, eu tinha embaixo uma lanchonete. Antes disso, avisaram que estava vindo muita chuva, né? Começamos a chamar a vizinhança, e eu comecei a tirar as coisas da lanchonete. Foi uma coisa muito rápida, assim, menos de 2 minutos, já não dava para salvar mais nada. Eu só consegui puxar um freezer para tentar colocar em cima, chegou na porta, eu falei, não dá mais, a água já estava pegando no pescoço da gente. Em apenas 3 horas, o volume de água ultrapassou a expectativa mensal para a região, provocando deslizamentos e enchentes. De acordo com dados da Prefeitura, 187 famílias ficaram desabrigadas em janeiro de 2011. Cláudia era vizinha de Cristina e relata que, durante o ocorrido, a destruição chegou em minutos. Infelizmente, foi tudo muito rápido, não adiantou muita coisa, porque foi muita água. Então, a gente só conseguiu salvar mesmo os documentos. Ali a gente começa a ver casa passando inteira, gente passando, bicho passando, geladeira passando. Aí acaba a luz, a gente não consegue falar com ninguém, a gente só escuta grito, pedido de socorro. E aí é uma lembrança que, por mais que a gente passe os anos, quando pede para a gente lembrar, né, a gente lembra como se fosse um flash.
A cidade de Teresópolis teve 9.000 desalojados e 6.000 desabrigados. Já em Nova Friburgo, foram 3.000 pessoas desalojadas e 2.000 desabrigadas. Em regiões como São José do Vale do Rio Preto e Areal, os moradores também precisaram abandonar as residências atingidas pelas chuvas. Em Nova Friburgo, a cidade que mais registrou óbitos, o acumulado de chuva foi de 281 milímetros em 8 horas. De acordo com Cristina, que foi responsável por criar o primeiro núcleo de defesa civil de Petrópolis, o NUDEC Cuiabá, em 2012, o cenário era de destruição. Em 2011, a tragédia. Em 2012, eu fui convidada a fazer parte de um projeto pelo programa Mãos à Obras, pela UERJ, que era para me formar em monitora socioambiental. E esse projeto era fazer com que nós criássemos dentro da nossa comunidade, que foram 3 comunidades que foi convidada ali, Madame Machado, Gentil e Vale do Cuiabá, a montar uma NUDEC, um Núcleo de Defesa Civil Comunitário. Para quê? Para que as comunidades pudessem conhecer a sua comunidade, né, e ter esse acesso mais rápido para a defesa civil. Logo após as tragédias de 2011, Cláudia deu início às ações de cobrança aos governos e há 7 anos é representante do movimento do aluguel social e moradia de Petrópolis. Após tanta luta, na manhã da última segunda-feira, a Prefeitura realizou a licitação para a conclusão das obras do conjunto habitacional da posse. Em 2014, mais de 50 casas foram entregues pelo governo do estado. Em 2021, foi anunciado que o governo construiria mais 1.000 unidades habitacionais para as vítimas, mas até o momento não se tem mais informações a respeito. Ainda faltam 24 famílias para morarem no conjunto da posse, um conjunto que em 2016 foram entregues 2 blocos, 2018 foi entregue mais 92 apartamentos e cheios de vícios construtivos, um programa do PAC, quer dizer, município e estado, são 12 blocos, 6 do estado, SEAB, 6 do município, né? E é muito triste, porque é uma luta que parece sem fim, né? É, difícil. Tem uma notinha a pé, né? Porque Pois a gente é. entrou em contato com a Prefeitura e com o Estado, né? Para saber informações a respeito dos problemas citados na reportagem, mas... Até agora, não fomos respondidos por nenhum dos dois, até o fechamento dessa edição. E olhem só, com as chuvas de fevereiro e março, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis criou a campanha SOS Petrópolis. A campanha focou na arrecadação de mantimentos para as famílias que foram diretamente afetadas e precisaram de assistência durante o ano de 2022. A campanha SOS Petrópolis realizou a doação de cestas básicas para os desabrigados e desalojados das chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março durante todo o ano de 2022. Iniciado o ano de 2023, o CDDH ainda está recebendo as doações e pretende continuar auxiliando as famílias. A campanha teve início ainda na noite do dia 15 de fevereiro e segue até hoje. No dia seguinte, a nossa casa estava ocupada de voluntários, ocupada de doações. E a gente não parou em nenhum dia, tá? A gente recebeu tudo quanto é tipo de doação. A gente recebeu nós recebemos muito voluntários, a gente recebia doação de água, itens de higiene, de limpeza, roupa, colchonete, alimentação, leite especial, fralda, né, itens para criança. A campanha trabalhou na arrecadação e distribuição de donativos para pontos de apoio, abrigos, lideranças comunitárias, associação de moradores e pessoas que estão cadastradas na instituição. A distribuição de cestas básicas foi mantida até dezembro de 2022, mas agora a instituição continua recebendo esses donativos para continuar auxiliando as famílias. A gente foi uma das poucas instituições, né, que manteve as doações até dezembro, né? A gente manteve a doação de cesta básica, a gente manteve a doação de fralda, a gente manteve a doação de leite, o atendimento diretamente nas comunidades, porque além desse atendimento que a gente fez, né, que a gente ampliou do CDDH, a gente tem as comunidades que já são assessoradas pela nossa instituição, né? Então, a gente redobrou os nossos esforços para que a gente conseguisse, nesse momento de tanta dor, né,
garantir um pouco, né, levar um pouco de dignidade para aquelas pessoas que sofreram tanto no ano de 2022. Em novembro de 2022, o CDDH comemorou 40 anos de existência e a popularidade do centro ajudou muito nas arrecadações. Os donativos podem ser doados de forma presencial na sede do CDDH, que fica na rua Monsenhor Bacelar, número 400, no centro de Petrópolis, ou através do Pix, no CNPJ, que aparece na tela. Para a assistente de coordenação do CDDH, os petropolitanos não podem se entregar à conhecida Síndrome do Céu Azul. A gente fala muito dessa Síndrome do Céu Azul porque passou 2 meses, 3 meses do que aconteceu a tragédia, as doações vão diminuindo, né? Porque as pessoas acham que o que deveria acontecer mesmo que a situação fosse resolvida, né? Que não tem mais ninguém morando em área de risco, já está todo mundo morando em outras moradias seguras, né? Já está todo mundo tendo total assessoria, assistência, recebendo alimentação devida, né? Enfim, isso não é verdade. Olha só, gente, nesse mês a campanha Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mental. Este é um movimento social dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade e se tornou cada vez mais importante, principalmente após a pandemia. A campanha Janeiro Branco tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para as necessidades relacionadas à saúde mental. O movimento é novo, mas de grande importância, tendo em vista os estigmas que ainda existem em torno de doenças ou transtornos mentais e psiquiátricos. O Janeiro Branco é bastante importante, essa campanha. Por quê? Porque as pessoas não estão muito atentas à questão da saúde mental. E é preciso ter um cuidado. A pessoa precisa perceber em um momento de depressão, várias questões que vão pontuando para a necessidade de buscar ajuda, né, de um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes tem que ter uma intervenção medicamentosa. Então é muito importante alertar as pessoas para essa importância da saúde mental também. A escolha do mês para a campanha é porque janeiro é considerado uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e se abrem com o início do novo ano. Já a cor branca foi escolhida para representar a folha em branco, onde é possível escrever ou desenhar novas expectativas ou mudanças que desejamos concretizar. O Janeiro Branco promove palestras, oficinas e cursos para tratar sobre o assunto. Nos últimos anos, falar sobre saúde mental se tornou cada vez mais necessário, já que após a pandemia da Covid-19, os casos de doenças psiquiátricas se tornaram mais frequentes. Eu trabalho há 6 anos numa clínica que é psiquiatria e dependência química. Quando eu comecei lá, há 6 anos atrás, eram 20 pacientes. Atualmente, nós estamos com mais de 100. E realmente, principalmente na parte de psiquiatria, aumentou muito. Por quê? Vários fatores contribuíram para isso. A questão do isolamento social, que foi necessário, né, em virtude da Covid, só que as pessoas ficaram muito sozinhas, né? Foi realmente um momento muito complicado e cada vez mais existe sim essa necessidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, assim como a preocupação das autoridades em relação a estas doenças. Segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, cerca de 90% dos países pesquisados já incluíram a saúde mental e o apoio psicossocial em seus planos de resposta à Covid-19. O levantamento apontou ainda que o total de óbitos no país por lesões autoprovocadas dobrou nos últimos 20 anos, passando de 7 mil para 14 mil. Pois é, um problema sério mesmo, né? Que tem que ser combatido. E olha só, a gente fala agora de um crime que chocou a região serrana. 2 homens foram presos pela Polícia Civil após matarem a ex-patroa asfixiada com uma sacola. Isso foi na cidade de Teresópolis. De acordo com as investigações, os acusados foram detidos após realizarem furtos na casa da vítima. A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira 2 homens acusados de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte em Teresópolis. Os agentes foram acionados e a mulher estava na residência com uma sacola plástica na cabeça. De acordo com os agentes, um funcionário que era caseiro informou que outros 2 ex-funcionários realizaram roubos à vítima. De acordo com as câmeras de segurança e com investigações,
Um dos acusados rondou a casa, a residência da mulher durante todo o fim de semana e utilizou a moto do segundo acusado para realizar esse roubo. O primeiro confessou o crime e o segundo negou. No entanto, as investigações apontaram que ambos utilizaram o cartão de crédito da vítima. A ocorrência foi registrada na 110ª Delegacia de Polícia. Com os homens foi apreendido R$ 500 em espécie e o cartão de crédito da mulher. Ainda na residência também foi apreendido um revólver calibre 38, que seria do pai da ex-patroa dos acusados. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Que horror, né? Que crime hediondo, gente. E olha só, gente, diante do cenário de ataques que aconteceram em Brasília, né, no último final de semana e em outras localidades do país, e ainda tem vivido alguns outros. Ontem, por exemplo, aconteceram ataques a torres de energia também em Rondônia e no Paraná. Os manifestantes se pronunciaram por meio de uma manifestação também aqui em Petrópolis. Na tarde desta segunda-feira, um ato a favor da democracia foi realizado na Praça da Inconfidência em Petrópolis, com o intuito de defender a liberdade de votar dos brasileiros. Os manifestantes penduraram cartazes repudiando os ataques aos três poderes realizados neste fim de semana em Brasília. Cerca de 40 pessoas marcaram presença, inclusive o ex-vereador em Petrópolis e deputado estadual eleito pelo Rio de Janeiro, Yuri Moura. A maioria do povo brasileiro escolheu um projeto contra o fascismo, um projeto através da democracia, um projeto que passa pelos movimentos sociais, pelos partidos que travam as lutas do povo brasileiro. E eu digo para vocês, assim como nós vencemos nas urnas, eu não tenho dúvida, nós venceremos também nas ruas, porque somos nós que viemos das bases. Somos nós a classe trabalhadora e somos nós que não temeremos esse tipo de ameaça nefasta. Olha, vamos à previsão do tempo agora. Vamos. O Instituto Nacional de Meteorologia já divulgou o informativo para esta semana e prevê para o Rio de Janeiro grandes volumes de chuva devido à persistência de um canal de umidade. Os volumes podem ultrapassar os 150 milímetros. Já sobre a previsão do tempo, para esta terça-feira em Nova Friburgo, durante todo o dia, o céu estará com muitas nuvens e haverá possibilidade de chuva moderada forte e trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu encoberto e chuva moderada forte. Há ainda a chance de trovoadas em regiões diferentes do município. A cidade registrará elevação na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 24 graus. Na cidade imperial, mais conhecida como Petrópolis, a previsão é de chuva moderada forte. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante a manhã. O céu ficará em alguns períodos do dia nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima será de 20 e máxima de 26 graus. A terça-feira em Baixo do Alferes será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. E em Três Rios, a previsão é de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 24 graus. De acordo com o INMET, os ventos nos municípios citados serão fracos e, por isso, é importante que, em caso de emergência devido ao vento ou à chuva, a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Vamos para uma notícia bacana agora, né? Exatamente. Cultural, né? Olha só, o cantor petropolitano Quito Campos lançou o EP Apologia. Durante as 5 faixas apresentadas, Quito fala sobre as próprias experiências e também de pessoas próximas, né? Pois é, no início de janeiro, o cantor ultrapassou a marca de 3.200 ouvintes no EP.
Marco Antônio Campos de Andrade, mais conhecido como Quito Campos, no dia 17 de dezembro lançou o EP Apologia. O projeto musical, por meio das letras, melodias e batidas, conta sobre as vivências tanto do artista quanto de amigos e familiares. No início deste mês, o projeto do cantor independente atingiu a marca dos 3.000 ouvintes. Eu nem pensava que teria esse alcance todo, é emocionante ver, porque... sei lá, para mim 100 amigos meus iam compartilhar, 50 pessoas iam ouvir, 3 iam falar, o que tá cantando, o que tá lançando um negócio. Mas, foi um alcance maior do que eu esperava. Quito Campos nasceu e cresceu em Petrópolis. Dos 4 aos 16 anos, com incentivo da avó, começou a praticar o piano. E em seguida entrou nas aulas de balé para aumentar cada vez mais a conexão com a música. As 5 faixas são inspiradas em artistas como Flora Matos, Seu Jorge e Duda Beat. Cada uma delas com uma melodia específica para aflorar um sentimento diferente no público. Na música O Mar, por exemplo, o artista retrata sobre o amor e sobre os desafios de amar, sendo equiparados com o oceano e suas profundezas. As inspirações para o lançamento são o oceano, as sereias e outros seres místicos. Pra me amar você vai ter que mergulhar tão fundo como se não precisasse respirar. Mergulhe fundo e encontrei o tesouro. Minha pele é reluzente e brilha como ouro. Eu sou apaixonado por sereia. E aí, tudo que envolve o mar, tudo que é nesse contexto de místico, me enche os olhos. Eu acho que eu vejo tudo de uma forma diferente. Então, é isso. Eu gosto muito d'água. Quito Campos garante que participou de cada etapa para a construção das 5 músicas. Agora, o álbum segue em projeto para a divulgação nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A próxima apresentação será no dia 5 de fevereiro, no primeiro Festival LGBTQ+, de Petrópolis. Tentei fazer também conexões com as pessoas, que as pessoas ouvissem cada música e pensassem, se a música é uma vibe, pra baixo, você se sentir conectado com a sua história, se conectando com a minha na minha música. Se a música é mais feliz, se a música é mais romântica, eu queria conectar todo mundo. E olha só, a gente vai falar agora, para a gente terminar o nosso jornal, sobre Pati, porque a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Pati, do Alferes, está promovendo uma exposição coletiva, Um Presente para Pati. A exposição de artes Dulce Pinheiro Bernardes ficará aberta nesta quinta-feira, dia 12, às 8 horas da noite, para que todo mundo possa apreciar a arte e a cultura de forma gratuita. Também em Pati, a Prefeitura está organizando, olha só, a primeira peneira de voleibol no interior do estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Clube de Futebol Fluminense, que acontecerá no ginásio esportivo do Pati no dia 21 de janeiro de 2023. Os atletas devem se inscrever pelo link disponível na página @voleipati e comparecer no dia 21 com documentos de identificação, máscara, isso mesmo, máscara e o responsável, caso menor de idade. Eu vou saindo aqui agora para terminar o nosso jornal. Infelizmente, acabou, gente. Mas amanhã, a partir de 7h30, estaremos de volta com muita informação. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.